Vamos começar, então, por esse primeiro caso, que expõe não só uma morte trágica, gente, mas também o confronto entre uma mãe em luto e um delegado acusado de tirar a vida da sua filha. O delegado Vinícius Martins, acusado de matar a adolescente Katrina Bormil em um rodeio em Promissão, em São Paulo. Agora está pedindo uma indenização por danos morais à mãe da vítima, gente. Esse caso começa em 4 de agosto de 2024. A Katrina Bormil Silva Martins, de 16 anos, foi atingida por um tiro disparado pelo delegado Vinícius Martins durante a 46ª Festa do Peão de Promissão, aqui em São Paulo. O delegado alega que tentava conter um homem envolvido em briga com policiais militares e que teria disparado 4 vezes. Um dos tiros atingiu a região do pescoço da Katrina, que estava ali no local, esperando o seu pai. O Martins foi preso em flagrante, mas liberado após pagamento de fiança no valor de 20 salários mínimos, cerca aí de R$28 mil. Um processo administrativo disciplinar poderá resultar na demissão do delegado. Desde fevereiro de 2025, ele está afastado das funções por licença médica. E em julho, a Justiça decidiu que o caso vai a júri popular por entender que houve dolo eventual, ou seja, o delegado assumiu o risco ao atirar em direção à multidão. Doutora, já é o primeiro advoguês importante de entender aqui, sim, né? Sim. Quando ele faz o uso da arma num rodeio cercado de muitas pessoas, ele está assumindo o risco de ferir um inocente e de matar. E aí a gente também tem uma qualificadora no crime que está na pronúncia do perigo comum, que ele coloca outras pessoas também em risco. Aqui a gente tem várias questões nesse caso, né? Primeiro, o delegado que traz essa condição de que havia uma briga, de que ele teve que intervir, ele deu 4 disparos, né? Em qual contexto que 4... A gente teve acesso a algumas imagens de câmera que estão no processo, em qual contexto que esses disparos foram realmente para repelir aquilo que estava acontecendo. Então, isso vem sendo discutido. E o que o promotor trouxe, e que no final dessa primeira fase do processo, porque a gente está falando de um crime doloso contra a vida, ficou demonstrado que ele assume o risco de matar alguém ali. Ele disparou, deu aqueles 4 disparos, e aí, infelizmente, esse disparo vai atingir a vítima e ela vem a óbito. E não foi uma questão, por exemplo, uma culpa, ele não foi negligente ao fazer aquilo, ele realmente assume o risco de matar, porque ele deliberadamente dá 4 disparos de arma de fogo. Então, isso que fica definido na primeira fase processual. E são 2 qualificadoras também nesse momento da pronúncia. O recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela tomou um tiro sem ver de onde veio. E essa questão do perigo comum, porque a gente está num local de crime com muitas pessoas e muitas pessoas são postas em risco. E o que eu gostaria de dizer aqui também, né, nesse momento processual, é que não é uma certeza de que ele vai a júri, porque ainda cabe recurso. A gente tem uma sentença de pronúncia. Essa sentença agora do dia 2 de julho, cabe um recurso em sentido estrito, que nós carinhosamente chamamos de rese. E o Tribunal de Justiça ainda pode decidir se ele vai a júri ou não, ou se ele vai levar essas qualificadoras ou não. Então, não está nada muito decidido. O que o juiz já de primeiro grau decidiu é que ele permanece em liberdade provisória e vai poder recorrer em liberdade. Eu acredito que a defesa vá recorrer, porque com um cliente em liberdade, a intenção é sempre deixar ele o mais tempo em liberdade possível. Mas é uma fatalidade, e o dolo eventual é aquela questão quando a gente fala da embriaguez ao volante, na maior parte dos casos, quando alguém tem uma atitude que pode pôr em risco a vida das outras pessoas e assume esse risco. É como se ela não ligasse. É basicamente isso. Uma imprudência até. Não, a imprudência é uma culpa. Tem Olha que eu amo os advogados. A imprudência é uma culpa. Olha aí. O uso das palavras. Culposo. A imprudência, a imperícia e a negligência vão levar para uma culpa, para um homicídio culposo. Sim. Já o dolo eventual, a gente Você fala tem assim, consciência, você não tá sendo imprudente. Você Isso, sabe que você pode fala, dar ruim.
Se der deixa. ruim, Não me importo com o resultado. É que a Tá. gente tem uma brincadeira que a gente faz no direito, que a gente fala 2 palavrões para dizer bem certinho, eu não posso falar aqui. Então, assim, o dolo eventual é eu não me importo. é o F. Isso. É. E aí a culpa é aconteceu. M. Entendeu? Entendi. Tá. Então, o dolo eventual é A que tradução realmente... simultânea Entendi. tá maravilhosa. Tá. Não, mas foi importante. Agora, Realmente, quando ele dá esses 4 disparos de arma de fogo, ele assume o risco e de matar alguém ele ali sabe o naquele risco e contexto. assume. Isso. Cara, queria que você falasse um pouco sobre esse comportamento. Qual Isso, seria o olha correto? Tem o só. correto? Tira a arma assim na frente de todo mundo? Como que é? Tem, porque assim, quando a gente pensa numa arma de fogo, ela não é um brinquedo. Eu não vou tirar uma arma... Um policial, quando ele saca a sua arma, é para atirar. Ele não saca para te ameaçar, ele não pode fazer isso. Existe ali procedimentos, né? Eles vão, inclusive, para a Cadepol, para aprender. E a gente tem uma coisa chamada, gente, método Giraldi, que foi implantado pela PM, mas é usado por todas as forças de segurança, inclusive a civil. O que quer dizer isso? Que eles precisam aplicar o uso progressivo da força. Então, digamos, eu preciso conter, né, um problema, um grande distúrbio. É com uma arma de fogo, o que eu tenho que fazer? Ele precisa... Então, você tem o taser, você tem, enfim, aquela que eles chamam, né, aquela bomba de fumaça, né, que é para dispersar. Você tem várias outras maneiras... Porque, assim, a arma de fogo é a sua última opção. Tá. E, inclusive, no método Giraldi, né, é dito que ele precisa, inclusive, preservar a vida do agressor. Veja só. E quando ele saca uma arma, ele tem que... isso aqui É o método. É o tem, método. Tem que seguir. Tá? Então, ele tem ali todo um regramento. Ele não pode atirar no braço, ele não pode atirar na perna, ele não pode atirar no pé, ele não pode atirar na cabeça. Ele tem que dar 3 tiros no peito. É isso. Tirou a arma. Até tirou onde a atira, arma. tá lá. Exatamente. Então, assim, se o policial sacar a arma, ele tem que sacar para atirar. E nessa área pra E aí, aqui, nessa parte aqui do tórax. tórax. 3 tiros sempre. Não é 1, não são 2, são 3 tiros. Por que 3 tiros? Muitas pessoas perguntam. Porque, às Nossa, vezes, eu nunca você soube disso dá do um 3 tiro tiros. e o que acontece? A pessoa continua tendo ímpeto e consegue pegar a arma da sua mão e acabar te matando. Então, são 3 tiros no peito. Então, todo mundo fala, mas deu 3 tiros. Isso É o protocolo. o protocolo, gente. Então, quando a gente está olhando tudo isso aqui, né, doutora Badaró, da questão... Então, assim, ele usou a questão do método progressivo da força. Tinham outras maneiras, né, dele parar aquele, vamos dizer, aquele problema, aquela ameaça. Não tinha. Então, assim... O tiro foi como? Então, tudo isso vai ser levado para a polícia técnico-científica, eles vão fazer a balística, vão ver o seguinte, não, tinha uma... Ele tentou fazer, mas aí alguém bateu no braço dele. Então, tem todo é lógico, tem um ritual da balística lá, né? E é um departamento muito sério da polícia técnico-científica. Inclusive, a perita Alessandra Moraes, uma das especialidades dela é em balística. Então, eles vão fazer vários cálculos de trajetória para saber, não, ele fez certo, então alguém bateu no braço dele, algum erro, mas é isso, são 3 tiros no peito. Por quê? Em cima do perigo, de onde está o perigo. E não sai, não é atirando para o alto. O policial não pode fazer isso. Não pode... Tem gente que imaginaria isso. Não, aí Eu ele mesmo poderia falei, atirar podia dar um pro tiro pro alto, que né? as pessoas Não iriam pode. dispersar. Não pode Isso não disparar. existe. Não, ele é um policial, ele não pode fazer isso. Ele não pode, entendeu? Porque assim, ele vai para a corregedoria. Aí tem outras questões. Digamos que ele não tivesse matado ninguém, né? A menina... Ele podia parar na corregedoria. Ele não pode sair atirando para o alto. Isso não existe. Okay. Ele não pode pegar uma arma e sair correndo com uma arma pendurada. Sabe, assim, tem protocolos que eles precisam seguir. Se ele sacou a arma, ele tem que atirar. Ninguém tira a arma do seu coldre para ficar brincando, né? Então, assim, a gente vê coisas erradas? Lógico que a gente vê, né, William, né, doutora Badaró? Mas isso é um problema. Porque quando a gente foge dos protocolos, é que esses erros acontecem. E é o que a doutora muito bem levantou aqui, que é a questão do dolo eventual, e foi muito falado o dolo eventual durante o caso da Boate Kiss.
Sim. O que é dolo eventual? Dolo eventual, dolo eventual é quando você, né, assume o risco, você sabe. Gente, Você eu sabe puxei uma arma e, assim, o que eu entendo é que a promotoria vai puxar todo esse protocolo. Você seguiu o protocolo? Foi feito esse protocolo? Eu imagino que isso vai ser levado em conta também, correto? E até por ele estar num momento ali de um rodeio, ele não está no exercício da profissão, talvez um consumo de bebida alcoólica. A gente tem muitos fatores que podem influenciar. A Carla estava falando agora acerca de você sacar uma arma e atirar. Eu não sou uma pessoa muito pró-arma, eu não gosto muito particularmente, porque eu tenho isso. Tinha uma professora minha de medicina legal que falava, você saca uma arma, você tem que necessariamente atirar. E nesses meus anos de carreira, eu tive a oportunidade de fazer uma defesa de um policial civil que sacou uma arma e, num momento de confusão, ele deu uma coronhada. Ah, usou o contrário. Ele usou para dar uma coronhada, mas ele foi levado à corregedoria, ele teve que responder por aquilo. Isso. Porque é muito difícil você estar com uma arma de fogo e você realmente não disparar. E aí também tem uma outra questão do que a Carla trouxe, que para os policiais, a gente tem essa questão do protocolo, mas a gente também pode ter um excesso, né, nessa legítima defesa ou nesse estrito cumprimento do dever legal. Então, sempre que um policial ele está diante dessa situação, vamos pôr uma legítima defesa de um risco real ou iminente, de uma injusta agressão, se ele também se excede no momento em que a pessoa já está contida, ele também pode responder por esse excesso. Então, o que a gente vem sempre buscando no nosso ofício, vocês como jornalistas nessa área criminal, nessa área de investigação criminal, de conteúdo sério e comprometido, e nós operando direito, é que os policiais tenham cada vez mais treinamento, porque não é incomum a gente ver casos desse tipo. E o policial é diferente da gente também, né, William? Perfeitamente. Porque eu, às vezes, é isso. Eu não consigo nem imaginar ter um protocolo que é esse, como a doutora estava dizendo, né? Quando você sacar uma arma, você vai atirar, são 3 vezes no peito. Isso Vai aqui. conseguir Olha pensar e raciocinar o lá. protocolo. Sim. Porque também tem uma coisa que é muito interessante, se a gente pensar assim, para não ficar no neurocientifiquez, né, como o juridiquês, assim, existe um sistema emocional, que é chamado sistema límbico, que eu brinco que é o divertidamente. Sabe lá quando a emoção entre raiva, pá, e a pessoa Sim. ativa? E a gente tem uma área ali consciente, um pré-frontal, que é uma área que vai fazer a baliza desse sentimento. Então, tendencialmente, pessoas adultas gerenciam melhor as suas emoções e não controlam, né? Porque não existe controle emocional. Não dá para falar, não vou sentir raiva, não vou sentir medo. Você gerencia. Estou com medo, mas peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E aí, profissionais de diversas áreas, então, provavelmente, se aqui começa a pegar fogo, a gente sai correndo que nem louco, nem sabe para que lado. Um bombeiro vai fazer uma análise fria daquilo. Isso. Mas por que ele vai fazer análise fria? Porque ele passou por tantas horas de treinamento que o cérebro dele começou a entender, tá, fogo tem uma base, não sei o quê, tem o combustível e tal. A minha irmã é piloto de avião. Então ela fala assim, eu passo horas e horas, assim, dezenas, centenas de horas treinando coisas que eu tô 20 anos lá fazendo e nunca aconteceram. Mas a hora que dá uma turbulência no avião, o cérebro dela fala assim... Turbulência no avião, Mais uma, porque eu já A gente já se segura Pronto, na cadeira. a gente já reza, né? Fala, pelo amor de Deus! E uma informação de utilidade pública aqui que a minha irmã falou para mim, me dá uma paz no coração. Ela fala assim, não existe acidente de avião por turbulência. Quando der turbulência, fique tranquilo, o avião não cai por causa de turbulência. Eu gosto sempre de falar isso em todos os lugares, Bom, porque... acho que você trouxe paz. A gente agora vai lembrar do William, né? Sempre. Qualquer coisa, falar assim, vamos entrar no avião, a gente já faz a frase do William. Isso. Turbulência não derruba avião, então quando der, pode ficar tranquilo. E aí tem uma outra coisa que na neurociência é muito interessante, que é assim, a dor, o que a gente chama de dor, é uma percepção sensorial e emocional. Então é aquela velha história. Tem gente que sofre dor porque gosta.
Vamos pensar uma tatuagem. A pessoa tá lá fazendo a tatuagem Tatuagem, tá sentindo dor, e ela, verdade. tipo assim, Ela tô se sentindo dor, submeteu. mas beleza, vai ficar da hora o desenho. Ou uma mulher que está no momento do parto, é uma dor ali, mas tem um propósito, né? Então, essa ideia da dor ser uma percepção sensorial, mas também emocional, talvez explique o método. Giraldi? Método Giraldi. Giraldi pelo seguinte, uma coisa é você pegar uma pessoa que está, por exemplo, a menina estava lá parada, tomou um tiro, está parada e tudo mais, tomou um tiro que levou ela a óbito. Uma pessoa em movimento de raiva e com adrenalina e com aquele movimento todo acontecendo, um tiro não é suficiente. Por quê? O corpo de uma pessoa em repouso que toma um tiro, a tendência dela é se cuidar. Isso. Então, alguém que está em momento de raiva, a tendência dela, assim, cara, é um tiro, Continuar. bora, vamos para cima. Mas é exatamente isso que ele Isso falou. explica o protocolo. Por isso que são 3 tiros, porque muitas vezes um tiro não é suficiente. Pode até virar óbito com um único tiro, mas ele ainda tem força suficiente para se levantar e ir para cima e arrancar, inclusive, a arma do determinado policial, né? Carla, tem uma pergunta aqui da Cris Kanazawa que eu achei interessante. Ela fala assim, ó. Será que a polícia está tão bem treinada assim para seguir corretamente todos os protocolos? Não. Vamos ser Eu muito também- honestos? Não está. Senão nós não veríamos tantos casos, né? Gente, Casos de impulsividade mais mesmo, do que né? isso, ó, eu vou contar, assim, sabe quantos tiros? Porque assim, você imagina para você, né, usar uma arma, e cada arma e assim, você tem uma determinada munição, você tem protocolos, novamente, do uso, de reciclagem. Sabe quantos tiros eles estão dando por ano de treinamento? Dá um número. Nossa, eu não tenho a menor ideia, gente. Não também tenho nem. não. Dá um Mas número. deve ser pouco. Devia ter que dar mais para treinar direitinho. Não, mas dá um eu número. imagino. Quanto você acha? Eu não tenho que ideia nem de quanto Tem, tiro. você, doutora, Por policial, por policial. Por ano? 20 tiros. Isso. 100 é pouco. Eu acho pouco. Eu acho que tá, tem tá bem policial que treinado? nem treina todo ano. 6 tiros. 6 tiros 6. por ano? Não tá bem treinado. Você gente. entende? Então, isso é um problemaço, porque ele precisa também fazer o treinamento. Claro, ir pro stand, teria. treinar, porque você tem, né, até a sua calibragem, né? Então, Até assim, para entrar nesse modo de exa- tranquilidade. Pois é, Exatamente. conseguir raciocinar naquele momento. olha que seria o papel que do você falou agente, do né? piloto de avião. Ele precisa fazer reciclagem. Sim. A mesma coisa, o policial também precisa fazer treinamento, reciclagem. E isso, gente, e quando a munição não está vencida, tá? Porque munição também vence. Vence. E aí, o que acontece? Quando você vai dar um tiro, né? Não acontece, ou dá... Enfim, tem vários problemas. A gente um dia tem que trazer a Alessandra, que é a perita, a nossa perita querida, Moraes, ela conta os casos e, assim, é bizarríssimo. Porque, inclusive, os peritos também precisam atirar e, assim, também não tem munição suficiente. Então, a gente tem um problema, não é só em São Paulo, são em outros estados também, porque faz parte do treinamento, né? É exatamente como eu seguro, não são só os grupos operacionais. Ah, mas o grupo operacional que está na rua, vai pegar aqui São Paulo, Garra, o Gero, o GOI, mas todo policial anda armado, gente. Todo policial tem uma arma. Esses entende? grupos de elite, vamos Sim. chamar assim, São eles os treinam mais? operacionais. A princípio, sim, mas muitas pessoas acabam pagando do próprio bolso. Nossa. Eu conheço vários policiais que eles, né, treinam com dinheiro próprio. Porque, assim, como é que você... Imagina um sniper. Que é precisão, né? Exato, é tiro de longa distância, precisão, que é assim, são para momentos muito complicados. Assim, graças a Deus a gente não está tendo essa necessidade, mas na época de sequestros, lembra? Sim. Então você tem os snipers que estão ali, inclusive, porque ele está ali, Um qualquer coisa. centímetro pode ferir. Exatamente. a Digamos vítima. que você estava na posse ali do sequestrador, o cara estava te ameaçando, o sniper, ele vai receber uma ordem, pá! Tipo, para liberar... Te salvar, né? Salvar a Paula ali, entendeu? Mas esses policiais todos precisam de muito treinamento, porque para cada situação é um tipo de treinamento. O sniper é um tipo de treinamento. Por exemplo, quando a gente vê aqueles conflitos que nós ficamos tão angustiados, lembra de manifestação, o que acontece, quando acontece. Gente, eu já vi cada coisa, por exemplo, isso não é só na Polícia Civil, tá na Polícia Militar mais ainda, porque a Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva. Então, ela vai fazer, possivelmente, o uso
de força letal com muito mais, vamos dizer, frequência que a Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é investigativa, né? Ela anda armada. A Polícia Técnico-Científica, ela está ali fazendo a verificação, né? Dos dados periciais, mas também anda armada. Então, o que acontece? A Polícia Militar, a quantidade de absurdos que eu já vi em relação à Polícia Militar. Então, assim, o taser não funciona. Porque, lembra que eu falei? É o uso progressivo da força. Por que não funciona? Porque não carregou. Aí tem o escudo. Aí tem bala de borracha, tem várias. Sim. Até, porque assim, a arma, né, a pistola ali, é a última coisa. E, de novo, quando a gente viu aquelas imagens, lembra daquele rapaz, o filho daquele senhor peruano, que ele vai tomar 3 tiros? Enfim, o que acontece? Aquilo, eu lembro que eu conversei com um policial militar para entender. Ele falou, poxa, mas por que deu tantos tiros, né? Porque até eu vou acabando me esquecendo. Por que deu um tiro no pé, sabe, para assustar? Ele falou, não pode. Ele tem que dar 3 tiros no peito. Porque é o protocolo. A questão precisava dar os 3 tiros? Essa que é a questão. Mas se precisasse... Tinha outros métodos. Isso, Sim. outros métodos para conter aquela pessoa. Então, assim, ele se excedeu, que aí é onde vai entrar toda essa questão agora, né? Do Ministério Público, Sim. dos advogados. Então, assim, se excedeu ou não se excedeu? Então, Cris, a resposta é não. Não. Não é. A gente não Gente. tem, infelizmente.